Você já deve ter tentado fazer algum tipo de jejum para emagrecer, não é mesmo? Eu também, eu já fiz vários tipos de jejum, dieta, até os mais loucos que você possa imaginar. E sempre que eu fazia um novo jejum, no começo até funcionava, mas depois parecia que, sabe, voltava a estaca zero, voltava lá ao ponto de partida. E aí vinha aquela frustração, a sensação de fracasso por não conseguir manter aqueles resultados. E sabe o que é pior? Eu me senti assim por muito tempo. E foi aí que eu percebi que o problema não está no jejum em si, mas na forma como ele é feito. Porque pensa comigo, a maioria dos jejuns ou dietas, elas focam no corpo, não é verdade? Mas a verdade é que não adianta mexer só no corpo se a cabeça e as emoções continuam fora de controle. Quantas vezes que a gente não come por ansiedade, por estresse ou até por causa daquele vazio emocional que parece que a comida vai acabar preenchendo pra gente. E é por isso que eu sugiro você fazer um jejum diferente, que transforma não só o seu corpo, mas também a sua mente e as suas emoções, que é o jejum com propósito. Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque você vai descobrir os 4 passos para sair desse ciclo de jejuns e dietas que não funcionam e começar a fazer um jejum diferente, que vai realmente transformar a sua vida completamente. Uma coisa precisa ficar muito clara aqui para você, que o jejum com propósito, ele é uma prática que vai muito além de parar de comer por algumas horas. Ele vai se apoiar em 4 pilares, que é o corpo, a mente, as emoções e o espírito. E é dentro desse jejum que a gente controla não só a comida, mas a gente trabalha profundamente as nossas emoções, a nossa mente. Como eu falei aqui no começo desse vídeo, ansiedade, o estresse, às vezes buscar preencher um vazio com a comida, exatamente para isso que a gente vai estar olhando. Porque, gente, não é apenas parar de comer, mas é entender o porquê que a gente come, o que realmente está por trás dessas emoções, desses comportamentos que acabam nos levando ao descontrole com a comida. E como a gente trabalha esse pilar também da espiritualidade, a gente se reconecta com algo maior, porque isso nos dá muita força para seguir nesse jejum, tendo realmente o nosso propósito para trazer essa transformação completa. Mas Bruna, por que que esse jejum funciona? Por que que ele é melhor ou diferente dos outros? Imagina só que você está tentando consertar uma mesa que tem as 4 pernas bambas. Se você só ajustar uma das pernas, ela vai ficar de pé por muito tempo? Não, logo ela vai desabar. No jejum com propósito, é exatamente isso que a gente vai ajustar. As 4 pernas bambas, os 4 pilares, corpo, mente, emoção e espírito. Então, quando você foca apenas na comida, é como se você tentasse consertar uma só perna daquela mesa. Então esse jejum, ele vai além, ele trata as emoções que levam você a comer por impulso, que levam você a comer por estresse, com ansiedade, né? Ter a comida como conforto, se recompensar com a comida. E olhando para esses 4 pilares, isso faz com que o processo de emagrecimento, ele seja definitivo, porque a gente vai trabalhar a raiz do problema. Tá bom, agora eu sei que você deve estar se perguntando. Mas Bruna, o jejum com propósito realmente emagrece? A resposta é sim, mas ele emagrece de um jeito diferente do que você está acostumado a ver. Eu vivi anos tentando perder peso com métodos que só focavam no corpo, só focavam na comida. E o resultado era sempre o mesmo. Eu até perdi alguns quilos, mas acabava voltando tudo de novo, engordava às vezes até o dobro. No jejum com propósito, o emagrecimento, ele vem como uma consequência. Por quê, Bruna? Porque quando você começa a cuidar da sua mente, das suas emoções, se conecta com algo maior, você estrutura esse pilar. É como se fosse um presente, de tudo que você muda e transforma, você ganha o presente de estar emagrecendo. Isso acontece com várias alunas. A Juliana, por exemplo, ela chegou até mim depois de anos lutando contra a balança. E ela já tinha feito de tudo, mas sempre voltava a ganhar peso. Quando ela começou a entender o que estava por trás dessa fome emocional, o emagrecimento dela veio naturalmente, porque ela foi estruturando os pilares que fizeram com que ela conquistasse o emagrecimento de forma definitiva. Então sim, o jejum com propósito emagrece, mas a grande diferença é que ele ensina a lidar com a raiz do problema. Você aprende a controlar não só o que você come, mas principalmente o que é que você está sentindo, e é isso que vai fazer toda a diferença no seu processo. Porque se fosse só dieta, você já estaria magra. A primeira dieta já teria funcionado, você não estaria nessa tortura em busca de atalhos do emagrecimento. Para fazer o jejum com propósito é muito simples. É mais simples do que você imagina. A ideia aqui não é te deixar passando fome ou criando regras impossíveis de você seguir, como você sempre fez. O que eu sempre digo para as minhas alunas é o seguinte: jejum com propósito precisa fazer sentido para a sua vida e te ajudar a se alinhar com o seu corpo, mente, emoções e principalmente com o seu espírito. O processo do jejum com propósito que a gente faz dentro da comunidade, inclusive se você quiser saber como que isso funciona, como fazer parte dessa comunidade para acessar o jejum com propósito, eu vou deixar o link aqui do nosso suporte para você entrar em contato, vai estar na descrição desse vídeo, para você entender e entrar
para essa família, para essa nossa comunidade. Bom, nós fazemos o jejum em tempo real por 15 dias, eu e minhas alunas. E o mais importante é que você comece com uma intenção, ou seja, não é só sobre parar de comer, mas saber o propósito. Durante esses dias, você vai trabalhar esses 4 pilares. O corpo, você vai fazer os ajustes na sua alimentação, focando em alimentos que vão nutrir o seu corpo, enfim, total na alimentação. Mente e emoção. Esse é o momento de você refletir sobre o que é que tá te levando a comer de forma impulsiva, descontroladamente. E o espírito, claro, que segue conectando com o seu lado espiritual, através de oração, meditação, simplesmente um momento que você vai tirar ali para gerar uma introspecção com você mesmo. E uma coisa muito importante, o jejum com propósito, ele não é sobre perfeição. Eu sempre digo isso para as minhas alunas e vou dizer isso para você. Eu mesma já passei por várias dificuldades durante o jejum, mas isso faz parte dessa transformação, faz parte desse caminho. É importante ter a intenção e o propósito para você fazer dentro desse processo, entender que não é linear, a gente vai ter as nossas dificuldades. E sabe o que é mais poderoso do jejum com propósito? É quando você se sente no controle das suas emoções. Sabe aquela sensação de comer por impulso, tipo quando você tá estressada ou muito ansiosa? Isso começa a mudar. Você vai perceber que você consegue pausar, pensar, fazer as suas escolhas de forma consciente. O emagrecimento ele vai acontecendo, como eu falei aqui, ele vai acontecendo juntamente com o fortalecimento interno. Então as alunas me dizem que depois de alguns dias de jejum, elas sempre têm uma coisa que fica muito evidente na vida delas, que é ter mais clareza, como se a mente estivesse mais focada, sabe? Então isso ajuda a não só com a relação com a comida, mas em outras áreas da nossa vida. A gente para de ficar procrastinando, a gente para de ficar lamentando, a gente para de viver num modo vítima para poder ter o comando e o controle das nossas ações. E agora que você entendeu como é que o jejum com propósito funciona, eu vou te dar algumas dicas práticas para você começar a partir de agora. A ideia é você escolher um item para cada pilar, jejuar de um item para cada pilar. Isso pode ser algo bem simples, tá? Mas precisa fazer sentido para você. Primeiro pilar, o corpo. Vamos colocar aí 7 dias para você fazer, para começar a ver como que funciona na prática. Então nesse pilar, escolha algo que você sabe que abrindo mão nesses 7 dias vai realmente começar a te levar para o emagrecimento e o controle das suas emoções. Por exemplo, pode ser um doce que você come todos os dias, aquele refrigerante que você sabe que faz mal, ou até mesmo fazer jejum da preguiça que te impede de agir, te impede de se movimentar. Aqui a ideia é desafiar o seu corpo de forma consciente. Segundo pilar, a mente. Aqui o foco é abrir mão daquilo que impede você de ter foco, de ter disciplina, de ter decisões. Então pode ser, por exemplo, a indisciplina que te faz procrastinar, a falta de foco que te faz perder tempo com coisas idiotas, ou até mesmo aquela desculpa que você se dá para não realizar, para não ter ações e você sabe que precisa fazer, mas você fica se convencendo que amanhã eu faço, amanhã eu começo. Terceiro pilar, emoções. Nesse pilar é sobre jejuar de comportamentos que drenam as suas emoções. Comportamentos, pessoas, situações. Então pode ser, por exemplo, você abrir mão de ficar remoendo mágoas. Abrir mão de ficar alimentando aquele medo, aquela ansiedade que acaba te sabotando emocionalmente falando. Abrir mão de pessoas, ambientes que você pode escolher não estar, que fica drenando as suas emoções. É um jejum excelente. Quarto e último pilar, escolher jejuar de algo que te afaste com a sua conexão com Deus, que te afaste com o seu propósito espiritual. Pode ser, por exemplo, abrir mão de falar mal dos outros, abrir mão da preguiça de ir à missa, ao culto, enfim. Abrir mão da preguiça de ler uma passagem bíblica. Enfim, algo que realmente seja importante e vai impactar nesse processo de jejum. E agora que você já sabe como é que funciona o jejum com propósito, como você vai fazer para colocar em prática essas 4 dicas que eu te falei. Se você gostou e fez sentido para você esse conteúdo, curta aqui, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem, se inscreva no canal para você não perder nada do que eu colocar aqui. E se você ficou interessado em participar da próxima turma do nosso jejum com propósito, você pode entrar em contato com o nosso suporte pelo link que vai estar aqui na descrição desse grupo. E a nossa equipe vai te ajudar com todas as informações para que você faça parte dessa jornada e da nossa comunidade, tá bom? Um beijo, te espero do outro lado e a gente se vê no próximo vídeo.